Olá, internautas do Viva Samba, estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo de Enredo, falando um pouquinho sobre os enredos do Grupo Especial, e hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, um grande enredista do Carnaval Capixaba, com vocês, Arion Carlos, nosso convidado de hoje. Arion, acho que todo mundo do samba já conhece, mas é interessante apresentá-lo para quem não é do samba e que não conhece. Ele é autor de vários enredos, né, da Jucutuquara, não é isso, Arion? Da Novo Império, São Torquato, Piedade você fez Rua 7, é isso. Novo Império foi o IFES. E na Jucutuquara você tem vários, né? Samotrácia Participei do grupo, quanto mais caminhos houver, mais caminhos haverá. Máscaras, quem é você, depois do tempo. O Fernando, a gente ajudou na época a organizar. Então, assim, é uma pessoa que está envolvida com essa questão dos enredos há muito tempo. E ninguém melhor, né, para comentar sobre os enredos do Grupo Especial do que o nosso convidado aqui. Arion, vamos começar então falando do enredo da Novo Império, que é No Vai e Vem do Mar, lá se vão 100 anos do Sindicato da Estiva. Que, resumidamente para o nosso público, é uma homenagem aos 100 anos do Sindicato da Estiva, dos estivadores. E aí, o que você achou do texto da Novo Império? O que a gente pode esperar do desfile da Novo Império para o Carnaval 2018? Então, Armando, assim, quando a gente vai falar de enredo, eu acho que é bacana a gente meio que fazer uma diferenciação, ou pelo menos tentar entender que quando a gente está falando de enredo, a gente está falando do tema, da proposta da escola, do conceito que a escola quer desenvolver, enfim, do roteiro do desfile, do assunto que vai ser tratado pela escola naquele desfile, ou naquele carnaval. E aí, nesse sentido, a gente tem basicamente dois tipos de enredo, e que são os enredos mais lineares e os enredos não lineares, né? Assim. E aí, isso não faz diferença na hora do julgador, né? Na hora do julgador definir que um enredo histórico ou linear é um enredo melhor ou pior do que um enredo mais aberto, não linear. Então, e aí, nesse sentido, falar um pouco do enredo da Novo Império, eu, particularmente, assim, gostei muito do texto que eu li. Né, assim, o que a gente também tem que considerar, né, assim, na orientação de julgamento de enredo, você não tem uma definição, ou tem uma orientação de que o merchandising ele não seja considerado, a não ser naquilo que é critério de proibido ou não proibido. Né? E nesse sentido, eu acho que lendo o enredo, eles incorporaram muito bem o merchandising, particularmente eu gostei. Assim, né? O enredo ele tem uma pegada, vamos dizer assim, né? Onde ele se propõe a contar um pouco desses 100 anos da Estiva, mas ele começa muito antes. Ele começa falando da chegada, né, dos navios em Vitória, e aí nesse sentido ele cria uma lenda, né, que seria um pássaro que joga um pergaminho no navio anunciando a chegada dos italianos. Então, assim, eu acho isso uma ideia interessante, uma sacada boa, uma sacada criativa. Uma outra coisa que é bacana de se pensar é que ele vai falar do enredo, apesar de homenagear a Estiva, ele vai fazer essa grande homenagem no final, né? Antes disso, ele fala do próprio surgimento do Estado, do Espírito Santo, né, com os povos que colonizaram e que aqui, né, contribuíram para o desenvolvimento do Estado, com a sua produção agrícola, produção industrial, e aí ele começa, né, vamos falar agora então na sequência um pouquinho do enredo. Ele começa inicialmente falando sobre a questão do mar e da travessia, o que se justifica, porque estiva é algo que só existe em função da existência do mar, porque significa a existência do porto, e aí ele vai, né, nesse momento, fazer uma brincadeira que é fantasiosa, né, um enredo, apesar de falar da Estiva, que é de um sindicato, né, ele faz uma brincadeira falando sobre a questão dos riscos de uma travessia do mar, e aí ele cria falando dos perigos, dos monstros, daquilo que se enfrenta, sobretudo porque quando você fala da chegada de italianos ou da chegada de colonizadores, você está falando de uma época de muito mais risco de travessia. Então eu gosto dessa ideia dele começar o enredo dele falando do mar e do que significa essa travessia. E aí anuncia a chegada, né, desses italianos, e aí depois ele vai falar da questão dessa miscigenação, que é o que caracteriza o Estado do Espírito Santo. Então, eu acho isso uma outra coisa legal no enredo.
Eu acho que ele misturou um pouco a criação do Estado com o povo também, que depois virou os estimadores, e depois ele faz um link com o Novo Império, né? Ele conseguiu fazer um assim, interessante. Porque quando você pensa, vai falar da estiva, quando você lê o título, os 100 anos da estiva, você imagina um enredo mais pobre. Quando você lê o texto, você vê que o enredo ele promete muito mais do que você pensa inicialmente. O texto é muito melhor do que só o título. O texto é muito melhor do que só o título. Sim. O texto é muito melhor do que só o título, e aí você fica imaginando que ele vai apresentar um carnaval bonito na avenida. Né? Um carnaval que começa falando do mar e dos riscos e do significado que tem o mar, a chegada dos imigrantes, daquilo que eles construíram na própria edificação do Estado, Sim. Depois o surgimento dos portos, e aí com a chegada dos alagoanos, que é quando ele faz o link com a Novo Império, que é o bairro de localização da escola. E aí, assim, particularmente eu gosto muito, assim, gostei, falando a verdade, assim, as pessoas têm um pouco de crítica com os enredos ditos comerciais do patrocinado. Mas, enfim, lendo o enredo do Novo Império, a impressão que eu tenho é que ele conseguiu encontrar uma boa saída quando você tem uma proposta ou quando você tem uma ideia comercial, mais comercial, enredo, né? Que pode virar um bom enredo, assim, né? E aí, nesse sentido, assim, ele vai falar do mar, ele vai falar da colonização do Estado do Espírito Santo, da chegada desse povo que vai, com o suor, forjar o próprio Estado e forjar a estiva, né? E aí, nesse sentido, ele vai falar da importância que existe para o Estado do Espírito Santo, os portos, e ele vai falar da importância que tem desta população que veio trabalhar no Estado do Espírito Santo, colonizar o Estado do Espírito Santo, e como é que eles puderam forjar aí a estiva, assim. Gosto do modo como, no final, ele faz uma relação, um link entre as cores da bandeira do Estado, as cores da própria Novo Império, e ele termina com uma grande homenagem à estiva. Então, assim, você vai ver o tema do enredo, pelo menos é o que a gente espera, né? Você vai ver o tema do enredo, mas depois de contar uma história, claro, apesar de fantasiosa, pelo menos no início, naquilo que ele propõe como primeiro setor, mas uma história que tem uma certa sequência, né? E que termina na grande homenagem. Que termina uma grande homenagem. Eu acho que esse é um bom jeito de fazer o enredo com merchandising, né? E ao mesmo tempo com uma certa possibilidade de criatividade, né? Porque a grande questão do enredo o enredo ele vai ser julgado a partir do momento que o primeiro componente cruza a linha de início do desfile e a partir do momento que o último componente sai. Então o que vai ser julgado é aquilo que está sendo visto pelo jurado. E o que se espera é que esse enredo possa possibilitar ao carnavalesco uma apresentação criativa de fantasias, de alegorias, né? Assim, a bateria do Novo Império é sempre um destaque a mais, né? Então, assim, eu particularmente gostei, assim. Gostei do modo como o enredo está escrito, né? Ele apresenta, e aí eu acho que vale a pena, né? Para quem gosta de carnaval e por um internauta, ler os enredos que provavelmente estão disponibilizados no Viva Samba. Já estão no Viva Samba todos eles. Então, aí, quem não teve oportunidade, então, a partir de agora do comentário do Arion, ler também o texto, acompanhar tudo isso que a gente está... Bom, finalizando então sobre o enredo da Novo Império, mais alguma coisa que você queria complementar sobre esse enredo que, destacando que ele é do carnavalesco Jorge Caribé, né, que é do Rio de Janeiro, que é o carnavalesco da Império, mas o texto é do Jefferson Pedro, né? Você falou tão bem desse texto, e aí, o que você, para finalizar, assim, fechar o seu comentário? Então, Armando, assim, eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo para as pessoas que gostam de carnaval, para lerem o enredo, para que eles possam exatamente perceber que um enredo patrocinado ele pode ser bem desenvolvido e ele não vai necessariamente amarrar a escola e não necessariamente precisa de ser aquele momento no final do desfile onde você ficou sem saber o que fazer e fala do seu homenageado, do seu patrocinador. Na verdade, ele desenvolve o enredo abordando aspectos que estão ligados à função, ao trabalho e aos aspectos dos comportamentos envolvidos
na própria estiva, no próprio trabalho no mar. E um exemplo disso, assim, que eu queria ressaltar, é quando ele vai dizer sobre a vida que se constrói em torno da estiva, em torno do porto, que particularmente é uma parte que eu achei super bacana e eu acho que pode prometer bastante para o desfile, que é quando ele vai falar da noite que existe em torno do porto, em torno da estiva, que é o comércio, os bares, as prostitutas, né, os malandros. Eu acho que, suponho que isso vai ser abordado no desfile, né, até porque está no enredo, e que provavelmente isso vai dar algo bonito de se ver. Então o setor vai chamar atenção, né, com certeza. E é um exemplo disso, assim, você está falando de porto, você está falando de estiva, você está falando de sindicato dos estivadores, mas você está falando da vida que gira em torno dessa função, dessa profissão, né, desse fenômeno social que é trabalhadores do porto de cidades de beira-mar. Sim. Então é isso, pessoal. Encerramos agora então o comentário do enredo da Novo Império e vamos agora para o nosso próximo comentário do próximo enredo.